Nós estamos começando o programa Trocando Ideias, um programa da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, igreja pastoreada pelo reverendo Arival Dias Casimiro, um homem de Deus comprometido com o crescimento da igreja, com a obra missionária e um homem que tem influenciado a nação brasileira. Eu tenho o privilégio de trabalhar com ele como pastor colaborador desta relevante igreja em São Paulo. O programa Trocando Ideias tem como propósito responder algumas perguntas que podem ser as suas perguntas. Então hoje nós vamos tratar de 5 perguntas e quem sabe isso possa trazer luz à sua mente e aquecer o seu coração. Vamos então à primeira pergunta do programa. Hernandes, por que a gente deve orar se Deus sabe tudo? Lucas, muito obrigado por esta pergunta. De fato, Deus sabe tudo. E mesmo assim nós devemos orar. Primeiro, porque Ele nos mandou orar. Então, cabe-nos obedecer. Segundo, porque oração é mais do que pedir algo para Deus. Oração é o instrumento de ter comunhão com Deus. Eu posso lhe garantir, Lucas, que Deus é melhor do que suas dádivas. Aqueles que se aproximam de Deus apenas para pedir alguma coisa, é como aquele filho que só chega perto do pai para pedir algo, mas não para lhe dar um abraço, não para desfrutar da intimidade com o pai. A oração é este recurso maravilhoso, esse meio de graça, mediante o qual nós temos deleite em Deus, temos comunhão com Deus, adoramos a Deus e então colocamos diante dele as nossas necessidades. Vamos à segunda pergunta. Pastor Hernandes, como faço para me livrar das ciladas de Satanás? Roseli, as ciladas de Satanás, elas existem e a palavra já diz, cilada é aquilo que é real, mas muitas vezes imperceptível. Por isso é cilada, é laço, é armadilha. Para isso nós temos que ter cautela. Nós precisamos vigiar, precisamos orar, precisamos estar antenados, andando na presença de Deus. Porque se nós nos desviarmos para a direita ou para a esquerda, entrando por atalhos, por caminhos escorregadios, ou mesmo desobedecendo expressamente as orientações que Deus nos dá em sua palavra, nós colocaremos o nosso pé nesse laço, nessa armadilha, nessa cilada. Então eu diria para você, Roseli, que nós nos livramos das ciladas de Satanás quando nós andamos com Deus, quando nós somos revestidos com o poder de Deus e quando nós estamos cobertos com toda a armadura de Deus. Terceira pergunta, por gentileza. Pastor Hernandes, o que eu faço para ter fé? Ô Vanessa, veja bem, a palavra fé, ela tem diversas nuances na Bíblia. A fé salvadora, ela é um dom de Deus, ela é um presente de Deus. Paulo diz assim em Efésios 2, 8 e 9. Pela graça sois salvos, mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Na verdade, Vanessa, a salvação, ela é planejada por Deus, ela é executada por Deus e ela é consumada por Deus. Tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por intermédio do Senhor Jesus Cristo. É Deus quem nos escolhe, é Deus quem nos chama, é Deus quem nos dá o arrependimento para a vida, é Deus quem nos dá a fé salvadora, é Deus o Espírito que nos regenera, é o Espírito Santo quem nos sela no corpo de Cristo, é o Espírito Santo quem nos dá dons e poder, é o Espírito Santo quem nos santifica. Então, toda a obra da salvação, de alfa a ômega, de A a Z, é uma obra de Deus. E a fé é um dom de Deus. Porém, há também um outro aspecto da fé, que é a confiança em Deus.
que é você desenvolver um relacionamento de intimidade com Deus e de confiança de que aquilo que Deus prometeu, Ele vai cumprir. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Você quer ter fé? Estude a Bíblia. Aproprie-se das promessas da palavra de Deus. Conheça Deus na intimidade, porque fé é confiança. Você não confia num estranho. Quanto mais você conhece alguém, o caráter é incorruptível deste alguém, mais você confia nele, pois Deus é perfeito. E quanto mais você anda com Deus, se relaciona com Deus, tem comunhão com Deus, mais você tem confiança nele, mais você desenvolve esta fé. Tá? Então, é dessa maneira que nós podemos conhecer a Deus por meio da fé e termos um sólido, profundo, abençoado relacionamento com Ele. Vamos à próxima pergunta. Pastor Hernandes, como podemos reconhecer uma seita? Neide, a sua pergunta é fundamental, porque hoje nós precisamos ter muita clareza diante de muitas propostas religiosas que surgem no mercado da fé todo dia. Surgem 5 novas religiões por dia e a maioria delas é seita. O que é uma seita? Seita é aquele grupo religioso que afirma ser a única verdadeira, não se relaciona com as demais, todos estão errados, exceto eles, e negam verdades absolutas da palavra de Deus. Por exemplo, se você tem um segmento religioso que diz, bom, eu não creio que Jesus Cristo é o Messias, isso é uma seita, isso é um pilar do cristianismo. Outro diz, não, eu não acho que a Bíblia é a palavra de Deus, isso é uma seita. Outro diz, não, eu não creio na Trindade, isso é uma seita. Outro diz, não, eu não creio que haja penalidades eternas, isso é uma seita. Outro diz, não, não basta só o sacrifício de Cristo na cruz, é preciso você crer em Jesus e guardar o sábado, ou crer em Jesus e praticar boas obras, ou crer em Jesus e crer também em outros santos, em outros mediadores, isso é uma seita. Há pilares da fé cristã, que são doutrinas essenciais da fé cristã. Qualquer grupo religioso que negue esses pilares é considerado uma seita. É diferente de, às vezes, correntes de interpretação de uma doutrina. Por exemplo, se uma pessoa nega que Jesus Cristo vai voltar, que vai ter o juízo final, a ressurreição dos mortos, e a bem-aventurança eterna e a condenação eterna, isso é seita. Mas alguém disse, bom, mas Cristo vai voltar antes da tribulação, no meio da tribulação, ou depois da grande tribulação. E são correntes de pensamento acerca da doutrina da segunda vinda de Cristo. Então nós temos que distinguir isso, o que é uma religião bíblica, verdadeira, genuína, que tem a Bíblia como única regra de fé e prática, e as seitas que agregam as Escrituras ou torcem as Escrituras para levar as pessoas ao erro, à perdição eterna. Vamos à nossa última pergunta do programa de hoje. Eu sou jovem e eu estou iniciando minha caminhada como discípulo de Jesus. E eu queria saber por onde eu começo. Muito obrigado, Arthur, por esta pergunta. E parabéns por esta caminhada que você inicia como discípulo do Senhor Jesus Cristo. A vida cristã começa, Arthur, com o que os profetas pregaram, com o que Jesus pregou, e com o que os apóstolos pregaram e a igreja cristã vem pregando ao longo dos séculos. E a mensagem é esta: arrependei-vos e crede. Ninguém começa a caminhada cristã sem arrependimento. O que é arrependimento? Arrependimento é quando você tem uma transformação na sua mente, nas suas emoções e na sua vontade. Você se arrepende
quando você reconhece que o que você está fazendo está na contramão daquilo que Deus orienta. Segundo, você se arrepende quando você tem tristeza ao pecar contra Deus. Terceiro, você se arrepende quando você muda de direção na vida. Se você está indo para a direita, você vai para a esquerda. Se você está indo para a esquerda, você vai para a direita. Se você está caminhando à frente, rumo ao abismo, você dá marcha ré e volta. Deixa eu ilustrar isso para você, Arthur. O que é arrependimento? Porque isso é tão importante. Pensa comigo na diferença entre Pedro e Judas Iscariotes. Pedro negou a Cristo, Judas traiu a Cristo. Pedro foi salvo, Judas pereceu. Se você perceber, a postura do Pedro, ele reconheceu o seu erro, ele chorou pelo seu pecado, mas ele se voltou para Jesus. Judas Iscariotes reconheceu o seu erro, se entristeceu pelo seu erro, ele disse: eu traí sangue inocente, ele devolveu o dinheiro que pegou para trair Jesus e ele pereceu. Por que ele pereceu? Porque ele não fechou o ciclo do arrependimento, que é razão, emoção e vontade. E quando não se fecha esse ciclo do arrependimento, isso é remorso. E remorso leva à morte e não à vida. Mas também, Arthur, essa caminhada passa por crer em Jesus. Quando você crê no Senhor Jesus, você se arrepende, e esse é o lado que eu chamo de negativo, e tem o lado positivo, que é quando você reconhece que você é pecador e que você não pode salvar a você mesmo, então você corre para os braços de Jesus, você confia nele, você ama a ele, e você serve e o segue como Senhor da sua vida. Mas também no começo dessa jornada cristã é muito importante duas coisas. Primeiro, é de você ter um profundo compromisso com os dois principais elementos da vida cristã, que é Bíblia e oração. Não há nenhum jovem, nenhum adulto, nenhuma pessoa que possa crescer na vida cristã sem ler a Bíblia e sem orar a Deus. Essas são as duas asas que nos levam a uma vida plena e vitoriosa. E a segunda coisa, não é possível você tornar-se um discípulo de Cristo sem você fazer parte da família da fé, sem você estar integrado na igreja cristã, sem você estar junto do corpo de Cristo, para que você continue crescendo no conhecimento e na graça, e onde você vai exercer os seus dons espirituais, e você não só vai buscar bênçãos, mas sobretudo você vai ser uma bênção onde você está plantado. Pois bem, nós estamos encerrando mais este programa, Trocando Ideias, e eu quero aproveitar o momento para fazer a você que mora em São Paulo, sobretudo, um convite muito especial. Venha para a Igreja Presbiteriana de Pinheiros participar conosco. Você que está aí talvez desigrejado, ou você que talvez está aí buscando um caminho para a sua vida, uma igreja para você frequentar com a sua família, pois a Igreja Presbiteriana de Pinheiros é uma igreja muito abençoadora, comprometida com a palavra de Deus, uma igreja fiel às Escrituras, uma igreja que ama pessoas, que cuida de gente, uma igreja missionária. Nós temos cultos todos os domingos, às 9 horas da manhã, aliás, 8h30 da manhã, às 11 horas da manhã, também às 4h30 da tarde e às 7 horas da noite. Temos duas escolas bíblicas dominicais, às 9h40 da manhã e às 17h40 da tarde. Você é o nosso convidado. Mas talvez você diga, eu já tenho uma igreja, frequento uma igreja fiel às Escrituras, então venha participar conosco. Conexão com Deus, toda segunda-feira às 20 horas. Deus tem me dado o privilégio de pregar nesses cultos Conexão com Deus, tem sido uma grande bênção. Venha participar com a gente, vai ser uma grande bênção para a sua vida. Você que é mulher, tem um trabalho maravilhoso, terça-feira à tarde, às 2h30 da tarde, Mulher Esperança. Venha, convide as suas amigas, participe com a gente.
Eu quero aqui registrar meu carinho a você que tem assistido o programa Trocando Ideias e nós estamos aqui para responder perguntas, talvez a sua pergunta. Deus abençoe seu coração, Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua família e até o nosso próximo programa.